Fala galera, estamos de volta agora para o terceiro e último bloco deste Sem Dodge, super bacana e da hora com o Dioco. Dá um joia, Dioco. Oi, eu vou acertar no microfone aqui do jeito Acerta o certo. microfone aí. Então é isso, depois de vários bate-papos muito loucos, agora a gente vai para aquele terceiro bloco final com as perguntas da galera, Dioco, que eu acho que é sempre bom. Algum pessoal às vezes tem umas perguntas, tem ideia de perguntas que eu não tive, que eu fico com inveja. Que inveja gostosa, né? Uhum. Então, você chegou a olhar alguma, selecionar alguma? Dá uma olhada aí. Sim, eu selecionei algumas muitas. Mas vamos lá. Faça a primeira, leia o nome da pessoa e diga e faça a pergunta. Vamos lá. Quando a CNB jogar contra a INTZ, vão querer, isso no caso é o Iago Mesquita, quando a CNB jogar contra a INTZ, vão querer focar Dragão e Barão, vendo que Revolta não sabe usar Smite, carinha de assim, tipo... Bom, respondo essa de cara. De cara, diga. E o Joxer, ele é um dos melhores controladores de entrada em Dragão e Barão que eu já joguei com. Explique isso. Quando o jungler adversário quiser roubar o Dragão ou o Barão, ele vai tirar lá de dentro, de algum jeito. Eu já vi ele fazer com Janna várias vezes, é mais fácil, mas com Blitz eu já vi ele fazer, com Trash eu já vi ele dar Flame, Licino, Mid-Air, já vi muita coisa boa. Então, pode ter certeza que o Revolta tá no melhor time pra ele smitar. Eu confio naqueles meninos. Então tá aí. Cadê? Aqui, legal. Do Ulisses Silvério. Pergunta bem bacana do Ulisses Silvério. Qual foi o ponto mais crítico que a galera do CNB tinha como novatos que você está tentando tirar deles ou melhorar, etc? Decisividade, decisão, na real. Tomada de decisão. Sim, que muitas vezes eu vejo que os jogadores, eles têm vontade de jogar, eles têm... Acabei esquecendo de fechar essa ideia no outro bloco, mas beleza, acabei de lembrar. Mas eles têm vontade de jogar, eles têm, tipo... sabem o caminho pra seguir, mas falta alguém falar, bora Barão, ou bora acabar o jogo. Termina. Faltava isso, eles ficavam meio bloqueados nisso. E com o novo capitão, eu acredito que... E a comunicação, como vocês estão vendo aí, eles vão melhorar bastante. Então tá aí. Outra pergunta bem bacana do Felipe Din. Dioco, por que não quis continuar na NTZ como coach, já que foi pra CNB fazer essa função? Foi pela forma que a NTZ tratou você? A maneira como me foi colocado isso não abriu muito precedente para essas coisas. Porque você recebeu o convite para continuar na equipe como treinador, ou como membro da staff no geral? Não teve esse convite diretamente, até porque eu mostrei a minha vontade em realmente sair. Porque eu acho que seria difícil de lidar com isso. Eu acho que de novo, sinceridade, eu não tenho por que esconder que seria super complicado pra mim trabalhar com uma equipe. Poderia ser eu lá, sabe? Que eu tava me imaginando lá já. Talvez você não tivesse... a vontade o suficiente pra isso. É difícil. É quase um namoro terminar, sabe? Vamos terminar, mas vamos continuar sendo amigos? Não. Não dá. Não dá. Já passei pela situação. Não é pra você, tipo... tirar tudo... eliminar tudo. Eu gosto dos meninos do mesmo jeito, eu gosto da organização. O Rogério, o Lucas, são pessoas muito boas. Mas eu preferia buscar novos ares e evoluir com isso. É como se fosse um ciclo. Quem não quer dizer que no meio do ano o Djokovic volta para a NTZ? Não sei, cara. Tipo, pode acontecer de tudo. Ou o Djokovic pode parar de jogar, o Djokovic pode ir para fora. A gente não sabe. Tudo bom. Ou o contrário. O Djokovic pode morrer amanhã, pode ser atropelado. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Por isso que a gente tem que encarar e sair da maneira mais profissional possível. Eu tenho uma tristeza minha ver que o cenário não é assim. Principalmente em outros jogos. Que as pessoas têm uma vontade imensa de criar treta. Cara, se você está considerando o esporte seu trabalho, você não cria treta no seu trabalho. Isso não é profissional. Sim. O médico, ele não cria treta com outro médico, não deveria. Não o deveria. advogado não cria com outro. Mas eu vejo isso... isso acontece... É que a grande diferença é que são figuras públicas. Sim. Essa é a grande diferença, porque eu acho que também toda essa história, esses conflitos acontecem em qualquer âmbito de trabalho, assim. Mas geralmente fica só preso naquele âmbito de trabalho porque não são figuras públicas. Com Acho que certeza. a gente tá falando de figuras públicas e isso acaba vazando, escorrendo pra fora pra galera assistir de camarote com a pipoca na mão, sabe? Sim, isso só piora a situação. E a maneira como você lida com isso deve ser mais uma coisa também que deve ser preocupação. Não adianta você dar o troco na pessoa quando você acha que deve dar e tipo virar toda a sua fanbase contra alguém. Isso é extremamente nocivo. Isso realmente não é profissional. Sim. Mesmo que você tenha razão,
Você tem que tentar resolver isso da maneira sua com a organização, ou sua com os jogadores, ou o que quer que seja, para sair tranquilo, para você ter um ciclo encerrado, mas a possibilidade de começar um novo ciclo. Você não sabe, por exemplo, vamos supor que eu saísse, mas aí eu arranjava uma treta enorme com o Micão. Tá. Treta enorme, treta monstra. Muito pelo contrário, eu vejo o Micão quase como um irmão, atualmente, mesmo depois de ser trocado pelo Revolta. Não vejo problema nisso, sei que entendo, como eu já falei no primeiro bloco, que é profissional. E a partir do momento que eu trato ele mal, que eu treto com todo mundo do time, vai que daí a 2 meses o Micão tá num time que tá precisando de um jungler, tá precisando de um coach. Eu sou o melhor na posição, mas ele fala, não, Djokovic não sabe lidar profissionalmente, não é um profissional bom, tratou comigo, não vai chamar. E não chama. Então, você fecha, para piorar, além de ser uma coisa que não é certa, você fecha as suas possibilidades, as portas com isso. Também concordo. Outra pergunta bacana aqui, deixa eu ver se eu achei... Tá aqui, do Caio Souza. Não é bem uma pergunta, né? Fica mais aberto. Caio Souza, o que você tem a falar sobre os novos coreanos da Cade? E você acha que a PEN vai contratar outros? Eu imagino outros coreanos. Eu acho que pela primeira vez vieram coreanos realmente picas, vamos dizer assim, né? Porque não foi... Porque tá, todos os que vieram são muito bons, só que todos que vieram eram jogadores que não tinham espaço lá na Coreia. Agora o Daydream e o Emperor, não sei, não consigo falar isso, Emperor. Eles são caras que tiveram muito sucesso lá e eles conseguiram continuar jogando em alto nível lá. Depende. Diga. Eu sou sincero no que eu falo. De novo. Você quer sinceridade? Por favor, é pra isso que eu tô aqui. Se o cara é tão bom, ele deveria ter ficado na Coreia. Essa é a primeira sinceridade. Tá. Se ele saiu, você não analisa... Eu falando pro museu. Tipo, eu não analiso só o que o cara já conseguiu ou o que o cara já mostrou. Assim, claro, se fosse analisar de uma perspectiva rasa, eu ia falar, eles realmente são, como você falou, os mais picas que já vieram. Seria a minha análise rasa. Mas eu vou no profundo agora. Ai, que delícia. Brincadeiras à parte. Se eles estão vindo é horrível. Se eles vão pro Brasil ano que vem, se eles estão confirmados, é porque alguma coisa aconteceu para eles perderem o espaço que eles tinham na Coreia. Porque assim, questão financeira acho que não é um peso, porque não que eles vão ganhar mal aqui, duvido que eles venham para ganhar mal, mas o cenário brasileiro não está ainda disponível para você ganhar salários como o que a China está fazendo. A China está roubando jogadores coreanos de altíssimo nível, porque lá é grana demais. Um cara faz stream pessoal lá, ele pega na casa dos milhões, sabe? É muita grana na China. Aqui no Brasil, nem tanto. Né? Lógico, os coreanos que vieram para cá ganham bastante dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Dos coreanos que voltaram para a Coreia, né? O único que a gente tem alguma notícia é o Winged. E ele tá de reserva. Tá de reserva da Jinhar. O pessoal fala, o Winged voltou pra jogar. Ele tá de reserva, ele tá de segunda reserva, na real. Segundo reserva? Eu acho que é segunda reserva. Não, acho difícil, porque agora são 10 jogadores. Eu não lembro como é que funciona. Tá, é que todas as equipes podem ter até 10 jogadores. Eu acho que eu li segundo jungler e o cara confundiu na tradução, que a notícia traduzida e colocou segundo reserva. Mas ele é reserva, de qualquer forma. De qualquer forma, você não tem o time não teve aquela coisa de colocar ele pra jogar já. Então, eu não tô criticando os caras. Os caras são infinitamente superiores assim, em conhecimento, eles já passaram pelo esporte, eles jogaram mundial. Já foram, tipo, foram campeões de WCG. Campeão de WCG, tipo, os caras são absurdos. Só que também não quer dizer que se você contratar coreanos, você vai assim, passar por tudo. Um bom exemplo é ano passado. Você tinha o Suno e o Winged, que não conseguiram levar a Cade, junto com a Cade, nosso mérito culpa deles, para o Mundial. Eles ganharam tudo, absolutamente tudo. Desde que eles chegaram até a hora que eles foram embora, eles eram tudo menos o campeonato mais importante. Menos o campeonato que precisava, que tinha que ganhar. E isso porque o Winged é com certeza o melhor jungle que o Brasil já viu jogando no servidor BR. Sim. Então você vê que é mais complexo que isso. Mas o que eu conversei com um dos coreanos do Brasil, eu não vou citar nome porque eu quero comprometer. É um dos que já foi, que todos já foram, né? Os coreanos já foram. Sim. Mas o que eu falei com ele, eu perguntei pra ele, cara, por que tá todo mundo saindo da Coreia? Por que tem Piglet na Curse, um tanto de gente indo pra China? Isso tá errado, na minha opinião. Eu pensava, os caras estão saindo de casa, sendo que é o cenário mais evoluído. Isso parece contra-intuitivo. Sim. Mas aí que entra a parte que a gente não entende.
da cultura coreana. Que aqui no Brasil, a cultura é bem relax, é bem de boa. Lá, não é só os jogadores que não veem como trabalho. Aqui, o que eu penso muitas vezes é isso. As organizações já veem como trabalho, já tem empresas dentro dela, tipo, empresas que são conjuntas. A INTZ é um bom exemplo disso, começou com o pé empresarial já, são empresários que estão por cima. A CNB já tem isso já faz um tempo. Mas os jogadores às vezes não entendem como trabalho. Que tem que ter horário para as coisas. Lá na Coreia, tanto a organização quanto o jogador, quanto a sociedade já encara como trabalho. Então você não tem, o que esse coreano falou comigo é the boss culture, a cultura do boss. Que a maneira como a organização te trata é como um empresário com um empregado. Então ele não fica te tratando como filho, como muita organização trata aqui, com carinho, tratar. Eles são assim, são severos. Então por isso muitos coreanos saíram da Coreia. Vai procurar uma situação, por exemplo, na China. Na Coreia eles são... Não, tem um negócio da China que é até engraçado. Por contrato, um jogador não pode ficar com uma fã. Sim. Não pode. Se você for descoberto que você ficou com uma fã, você perde seu trabalho. Né? Então os caras saem de lá. Cara, tem coisas... É muito mais enrijecido, né? Acho que não só no Brasil, como nos outros cenários, principalmente a China, que a China chega a muito porque é muita grana. É muita grana. Sim, ainda é muito mais grana. É grana demais, é mais grana que a Coreia. Né? Apesar que a Coreia agora tem o salário mínimo lá que é bem alto. Mas tem várias liberdades, você não precisa então, ter pressão pra treinar tanto, você tem muito mais liberdade pra tudo, né? Você sai um pouco dessa pressão toda do cenário coreano. E pra eles é como se fosse um alívio de toda essa pressão cultural também. Que Sim. No país deles, eles têm. As pessoas elas dão um rate, tipo, eles dão um rate na real, elas te julgam de uma maneira muito diferente do que é aqui. Aqui o julgamento às vezes é pesado em stream e tudo, mas lá o julgamento é geral, é entre os jogadores do próprio time. Você tem assim muito mais treino, você treina muito mais vezes por dia. Você gasta seu tempo todo para aquilo. Você não pode ter distrações. Então isso faz a sua vida ser muito espremida naquele tempo. Eu já perdi muita coisa, eu perdi, ó. Ainda bem que eu não perdi meu namorado, um beijo pra Ali. Um beijo pra Ali, mas não o mesmo tipo de beijo. Não. Não, claro que não. Claro que eu entendi. Mas eu perdi parte da minha saúde com isso. Eu já perdi alguns conhecimentos de medicina. Eu perdi contato com a minha família, como o BRTT mesmo falou, aconteceu o conhecimento do avô dele. Você perde contato com os amigos da minha cidade natal. Você perde muita coisa. Sacrifica muita coisa. Sacrifica finais de semana, sacrifica a sua visão, sacrifica tanto de coisa. Como em qualquer outro esporte. Como qualquer outro esporte. Mas lá eles sacrificavam de verdade, lá eles sacrificavam tudo. Se você não estivesse sacrificando tudo, você não estava no meta de sacrifício. E aqui a coisa já é um pouco mais tranquila. Então, acho que talvez seja por isso mesmo que eles joguem no nível que eles jogam, por isso que eles estão dominando o cenário há tanto tempo, né? Tá puto! A galera aqui tá bravo. Mas até onde isso é saudável, né? Eu acho que talvez a cultura da Coreia mude depois desse êxodo todo dos jogadores. Eu vou te falar que é possível mudar. Eu acho que vai mudar, na real. Uhum. Mas você vê que a razão da mudança foi externa, não interna. Que eles acreditam no que acreditam. Mas são obrigados a mudar porque eles querem manter os jogadores. Então, 7-2, pô! eu acho dos coreanos, eu acho que eles vão acabar com o jogo muitas vezes. Como eles acabaram aqui agora. Mas também que eles vão ter que passar pela adaptação. Até agora eu acho que nenhum coreano não se adaptou. E isso é um sucesso. Todos os coreanos se adaptaram, mas para, por exemplo, a PEN trazer 2 coreanos ou 2, eles vão ter que ter uma boa equipe técnica para trabalhar com calma, psicólogo, conversa, bastante calma e inserir corretamente no cenário esses 2 jogadores. Como a Cade vai ter também, se a PEN trouxer mais jogadores, se a Cade trazendo os jogadores, você tem que ter todo o mesmo cuidado que eles tiveram com o Ing Tsuno, até para mais, porque muita gente fala que o psicológico pegou neles.
Sim, você tá longe de casa, você tá com uma sociedade totalmente, uma cultura totalmente diferente. Apesar de ser mais leve, é uma cultura muito diferente. Você tem um choque cultural muito grande, é difícil lidar com isso. Não é simples, né? Não é nem um pouco simples. Tanto é que não é coincidência que vem dois coreanos de vez. Não é porque é o limite, é porque eu acho que é bom ter dois coreanos pra um fazer companhia pro outro, pro cara não se sentir tanto sozinho, assim. Sim, e a questão, eu brinquei com eles que isso é uma maldição. Tava brincando aqui, conversando com o pessoal da Série B, que toda vez que você traz dois coreanos dá errado. É engraçado. Só teve um lugar que deu certo trazer coreano na última season, que foi na TSM, que vocês eram Lost Boy. Foi um só. Foi um só. Aí quebrou a maldição. Mas Não, mas o Zeref era um só também. Na CLG. Verdade. Tudo bem, você quebrou a minha teoria. Quebrei essa teoria. Verdade. Tá, deixa eu achar alguma outra pergunta aqui. Tem muitas perguntas que vai acabar caindo em assuntos que a gente já conversou, né? Deixa eu ver. Vamos procurar aqui. Legal, uma pergunta, acho que vai falar um pouco do que a gente já conversou, mas de um foco diferente. Do Isaac Araújo. Qual a maior dificuldade em trocar de gaming houses? Quais são as maiores dificuldades? Ó, a Game House que eu tô agora, em Vila Mariana. A Game House da NTZ é no Brás. Só aí você já tem bastante distância. Muita distância. De carro deve dar uma meia hora, 40 minutos. Eu acho que a da NTZ tá muito mais próxima do centro, muito mais próxima de um metrô pra você poder sair, curtir. E eu que conheci esses dias a casa da CNB, é longe, meu amigo. É longe. E o monotrilho não tá pronto ainda. Quando eu fechar o monotrilho, talvez melhore. E é difícil pra você adaptar a um lugar e chamar ele de casa. Demora pra você acostumar com a cama, demora pra você acostumar com a altura da mesa, demora pra você acostumar com o computador, demora pra você acostumar com os lugares que tem perto, onde que tem cabeleireiro, onde tem almoço, onde tem farmácia. Eu vou dizer que em localização, a Game House em São Paulo, da NTZ é no coração de São Paulo, bem localizada. Mas a NTZ no Brás era mal localizada para serviços, porque o Brás é um bairro teste, é um bairro de costura. Tipo, as pessoas vendem muitas roupas, vendem material de costura. E aqui não, aqui já é um bairro residencial, mesmo. Residencial. Então é tudo muito mais perto, muito mais perto. E mais fácil de se conseguir acessar. Eu acredito que é isso, morar na Game House são as pessoas, lidar com as pessoas e com as regras, também com o próprio lugar em relação a tudo. Exato. Tem uma pergunta legal do Henrique Sari Pisinato. Pergunta pro Diogo se ele acha que para o cenário evoluir com mais velocidade e ou intensidade, outros times deveriam e ou poderiam seguir a atitude da Kabum e criar times secundários para aumentar o processo de triagem de novos talentos. Fazer um parênteses, eu acho que essa não foi ideia da Kabum, de ter a Kabum Black como um celeiro de... Não é um Curse Academy, né? É um outro time, por exemplo, Samsung White e Samsung Blue, né? Mas, querendo ou não, por mais que não queiram que seja um time A e time B, os resultados vão mostrar que talvez um time seja outro time B, não sei. Mas como é que você vê uma organização ter dois times, como Kabum Lodge e Kabum Black, e como você vê também organizações que tem o Academy, como tem a Curse aí, que inclusive a Curse Academy ganhou a vaga para LCS, e vai ter que ser vendida essa vaga. Os 5 jogadores vão vender essa vaga, vão para lá com outra organização, porque não pode ter dois da mesma organização na LCS NA. Vamos lá. São duas óticas bem diferentes. Eu vou dizer que para o cenário em altíssimo nível, isso não é bom. Porque se você tiver uma organização para cuidar de 2 ou mais times, ela não vai dar o foco que uma organização que cuida de um só. Uma coisa que aquela conversa que eles falam de tomar conta de cachorro, tem uma história com tartarugas. Né? Se um cachorro tem mais de um dono, ele vai morrer de fome, é isso? Não. É quase isso, só que era uma história com tartarugas, meu pai contou. Mas quanto mais tartaruga era pior, resultado. Você tem uma tartaruga que era rápida, era mais fácil, você tinha muitas lentas, era pior. É estranho. Então você vai cuidar lá de um time só, você vai colocar todo o seu recurso para aquele time. Tá. Aí é da hora. Nossa, não é da hora você dar um tapa no microfone só. Sim, é verdade. Você vai centrar todo o seu esforço ali, os patrocinadores e tudo. Você tem 2 times, você vai ter um pouco menos de atenção. Isso é o ponto negativo. Mas o ponto positivo é que realmente, considerando que poucas organizações estavam dando suporte para times do Brasil, você ter a mesma organização dando suporte para mais de um time ajudava porque não tinha outras opções.
Mas com o aparecimento de novas organizações, como a DEX, como a Dai Dai Game, como organizações que não são assim, né? a IMP, organizações, a própria JUP, que são organizações que não são ainda Tier 1 organizacional, que seria, por exemplo, CNB, PEN. A própria NTZ é o maior exemplo de todos, apareceu do nada, pegou um time. Tá fazendo um mega trabalho, muito bom. E agora eles estão abrindo para vários times. Então, agora que eles têm essas organizações, eu acho que não compensa você ter time A e time B. Eu acho que só compensaria se o time A e o time B tivessem um nível tático, teórico, mecânico e emocional tão grande que você pudesse escrimar os dois. Sim, mas e do ponto de um time, exatamente um time como se fosse uma categoria de base. Aquele time que você não vai dar o mesmo suporte, você não vai criar uma game house, você não vai fazer tudo isso, mas vai ser um time que você vai procurar talentos novos, que você vai criar, vai trabalhar com esses talentos, como a Curse Academy, por exemplo. Mas teria que ser uma proposta muito bem alinhada no cenário nacional. Porque a partir do momento que você faz uma proposta meio termo para a Curse Academy, ou meio termo para uma academia X ou Y, Curse Academy, meio termo, alguma notícia... Game House, gente, é o seguinte. Do nada sai uma notícia absurda no BR no bastidor, que alguém fala pra alguém, e chega em alguém e começa a falar. Já conta aí. Não, eu não sei, eu não ouvi. Eu tô aqui. Mas continuando. Se você entra com essa proposta, todos os jogadores sabem disso, eu acho que é vantajoso sim. Mas é complicado do mesmo jeito, porque o cara que ele é um talento que está aparecendo, se você prende com ele com 1 ano de contrato numa academia, vai que em 6 meses ele tá absurdo e tem uma rescisão contratual para ele sair num time que é do time igual ao time principal daquela própria organização. Sabe? É complicado. Agora, se você tivesse, por exemplo, o que eu acho que seria o certo e o mais interessante, era que o pessoal da categoria de base, se fosse mais habilidoso que o time 1, podia tomar a vaga e jogar o cara para baixo. Sim, fazer como é no futebol, por exemplo. Sim, como a Coreia tá fazendo agora, que são 10 jogadores por equipe, né? Aí eu vejo vantagem. Que a partir do momento que você tem, não a ameaça, mas sim que você tem aquele cara te incomodando, aquele cara tentando ser melhor que você tenta ser melhor do que ele também. Sim. Então, acho que isso é positivo. Uma competição saudável dentro do próprio time. Com certeza. Bom, Diogo, infelizmente, nosso tempo já... Nossa, quase 2 horas de programa, cara. Recorde mundial aqui, amigo. Então é isso, eu quero agradecer mesmo, acho que foi um dos programas mais divertidos aí. Eu sempre falo isso, mas é sempre verdade, assim. Tá? Quando eu falo é verdade. Acho que muita gente tem a oportunidade de conhecer, tinha gente que não te conhecia esse lado seu, né? Como um cara bem articulado que o senhor é, um cara conhecedor como o senhor é. E eu agradecer toda a sua sinceridade aqui no programa, então agora o espaço é teu para mandar o teu recado. Eu queria agradecer muito a você, meu irmão. Eu sempre quis fazer parte do Sem Dodge. Mas eu vou dizer que eu não estava ainda no momento, eu admito, não adiantava você querer fazer programa. No seu momento. Tem pessoas que realmente têm coisas mais importantes que eu para falar. E agora. E o que acontece é o seguinte, o agradecimento que eu tenho não é só para a torcida da CNB, da INTZ, para todo mundo que acompanha o meu trabalho. Que eu não sei o que vai acontecer com a minha carreira, vou ser bem sincero. Vai falar, viu que tá na CNB. Um teste na CNB. Se a CNB chegar para mim amanhã e falar, não te queremos? Não te queremos. Tô quase acabando, se vocês quiserem esperar. Se chegarem e falar, não te queremos, então não vou. E vai que aparece uma proposta absurda amanhã para mim. Então eu vou falar, gente, ó, fala CNB, embora eu queira estar aqui, gostei de todo mundo, gostei da organização, essa proposta é absurda. E eu tenho que pensar profissionalmente para isso. Então, eu agradeço a todo mundo que me acompanha. Não só a torcida da CNB, que me acolheu muito bem, a torcida da NTZ, que sempre torceu bem para mim, mas a todos. E principalmente, agradeço ao Melão por ter me convidado. E principalmente a minha namorada, que me aguenta muito. Braço para ali. Abraço, beijo. E de verdade, agradecimento. Ultimamente, nos últimos tempos de troca de time e tudo, então sempre eu estou muito estressado. Deve ser bem desgastante, né? Eu não consigo, talvez, ser tão bom quanto eu deveria ser para ela, quanto eu já fui. Não, mas é sério. E ela tá me apoiando mesmo assim, é muito positivo, é uma coisa que me faz ir para frente, com certeza. Que lindo. Meus olhos estão suados agora, Diogo. Os meus também. Os seus também. Então é isso, que bonito. Eu acho que esse apoio mútuo, agora que ela também vai virar uma jogadora profissional, né?
Esse apoio mútuo é bem bacana. Então é isso, brigadão mesmo, Diogo. Obrigado também ao pessoal aí atrás de você que ficou quietinho o máximo que deu. Valeu, certo? gente. Valeu, gente. E é isso, boa sorte aí no que você decidir fazer, Diogo, porque realmente eu acho que eu sempre falo isso. É muito mais difícil fazer o que você ama, viver do que você ama, trabalhar com o que você ama, do que com outra coisa, né? Acho que... o Eletro ali atrás. Tudo que você tem que abrir mão pra poder ir atrás, esse bem maior aí. É complicado. Então, parabéns legal, aí, meu querido. Obrigado. Show de bola. Certo? Certíssimo. Certo, então eu vou tirar a câmera aqui.